Olá, minha gente, tudo bem? Um prazer encontrar você aqui para mais uma aula do nosso Instituto Reformado de São Paulo. Estamos trabalhando seitas e religiões modernas. E neste tempo que temos hoje, eu quero pontuar sobre três formas que são muito atuais também, são movimentos, na verdade, e são movimentos que trazem muita complicação para o entendimento da espiritualidade, principalmente nos tempos em que vivemos. E tenho certeza que quando você começar a estudar os temas de hoje, esoterismo, astrologia, nova era, você vai perceber como esses movimentos estão próximos de nós. E a importância de estudarmos é porque nós, ao recebermos, né, essa carga, essa influência, culturalmente falando, nós sempre precisamos dar uma resposta, né? Então, quando se fala, por exemplo, de esoterismo, né, tem toda a mística em torno da meditação. Quando se fala da astrologia, os horóscopos mesmo, né, estão aí o tempo inteiro, as pessoas recebem essa carga constantemente. E quando se fala das questões da nova era, né, são as respostas, né? Quais as respostas? A questão do equilíbrio, onde está o equilíbrio, onde está a essência da vida. Então, essas são linhas que tentam responder, de certa forma, a anseios mesmo. Parece que aquilo que a humanidade procura como as perguntas, né, que a humanidade faz, esses movimentos fazem algum esforço para responder e muitas vezes respondem, né, de uma maneira assim tida como extremamente atraente. Veja, por exemplo. Bom, eu começo falando do esoterismo, então. E já faço a minha defesa aqui. Eu digo que o esoterismo é uma busca pelo vazio. Parece que é para completar, mas o resultado é como que você está com sede e tomar um copo de sal. Mas veja, olha só, entre os livros mais vendidos do mundo estão exatamente os de autoajuda ligados ao esoterismo. Alguns bruxos, alguns religiosos estão por trás disso, sempre com a ideia, queira mais, idealize mais, sonhe mais. Paulo Coelho, por exemplo, vende e vende o quê? Sonhos, loucuras, fantasias, magias. Coisas extremamente esotéricas, coisas que não têm nenhuma relação com a realidade, mas que se torna realidade para muitos. Ou pelo menos expectativa de realidade. Vocês entenderão isso ao longo da aula. Então, o que explica, eu pergunto, essa inclinação para o esotérico, para o místico, para o obscuro, para o metafísico? Bom, por que será que o povo aceita, lê, participa até mesmo de rituais? Por quê? Riqueza, saúde, poder, bem-estar, egoísmo, ambição? Onde está o bom senso? Alguém perguntaria. Por que tantos estão correndo atrás disso? Por que em algum momento se perde os limites do que é a realidade e do que é a imaginação? Será isso verdade ou será isso engano? Esoterismo é o tema da nossa aula neste dia. Bom, deixa eu começar com a origem. Napoleão Hill está no início disso tudo. É ele que desenvolve o movimento de motivação, né, de autoajuda. Então, obviamente, este homem está muito distante de Deus, desconheceu Deus, desconheceu o cristianismo verdadeiro, implantou um sistema dissociado da verdade e sabe o que é pior? Muitos construíram os seus ideais em cima de palavras
de, entre aspas, promessas e revelações de Napoleão Hill. Sim, senhor. Hill se tornou adepto do ocultismo hindu, ênfases budistas, perspectivas mediúnicas, aceitação da reencarnação, e começou a escrever livros extremamente humanizados, usamos essa expressão. Faça o que você quer, vá em busca dos seus sonhos, você consegue, dirija a sua vida, conheça-se a si mesmo, você quer, você pode. Essas eram as linhas, né, de Napoleão Hill, são, na verdade, né? E são linhas que levam aqueles que leem a uma sensação de, sim, eu posso. E esses livros foram vendidos aos milhares, para não dizer milhões, e, na verdade, são livros extremamente místicos. Então, se você nunca ouviu falar em um nome bem ruim, bem complicado, eu trago um aqui para você hoje. Chama-se Napoleão Hill. Qual é o objetivo desse misticismo todo que está por trás dos pensamentos de Hill e também de muitos outros? É levar o ser humano a achar que é livre e que pode fazer o que quiser, porque toda a força está dentro dele, desde que ele pense positivamente. Então, aqui nós temos uma conexão do esoterismo com a parte, ou uma das estruturas da teologia da prosperidade, que é a confissão positiva. Olha que coisa. Cá estamos nós de novo falando desse movimento. Eu tenho dito abertamente, né, que o movimento neopentecostal é uma coisa terrível, dramática, vergonhosa, inclusive, para nós. É uma das coisas mais complicadas que já se existiu, porque sincretismo, a utilidade de homens, ou assim, a concentração de homens em lugar da palavra, homens que têm palavra praticamente infalível, e agora também esoterismo. Porque a confissão positiva tem origem no pensamento positivo. Pense positivamente, pense. Isso não tem nada de cristão, como o neopentecostalismo, na sua origem, não parece ter uma estrutura necessariamente cristã. O neopentecostalismo não foi criado para o benefício do reino de Cristo na Terra. Ele foi criado porque homens idealizaram nele, viram nele uma grande possibilidade de lucro e o tiveram. E tem, na verdade. O neopentecostalismo é um empreendimento, primeiro, antes de tudo, financeiro, de sucesso para os seus idealizadores. Uma pena que não é para o pobre povo que entrega ali, de centavo em centavo, os milhões que esses idealizadores sempre quiseram. Pois bem, dentre os que são místicos e trabalham nessa linha, nós temos vários, entre aspas, idealizadores, né? Veja, por exemplo, o que Laír Ribeiro pensa. Ele diz: o cérebro é uma máquina sofisticada que vem sem o manual de instruções. Ele foi programado para lhe dar o que você quer. E para ele, você quer tudo o que pensa. Ou seja, pensa positivamente, o seu cérebro lhe dará tudo o que você quiser. Então, segundo esse pensamento, cada um escreve a obra da sua vida, basta criar na sua mente e acontece. Mentaliza alguma coisa e vai acontecer. A pergunta seria: será que é assim mesmo, né? Qual é a posição cristã? A posição cristã é uma posição mais humilde do que essa. Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, essa é a ajuda. A ajuda do homem vem de dentro dele, ou a ajuda do homem vem de uma fé depositada no lugar certo? Eu os convido a lerem na apostila mais sobre a posição cristã, sobre o que a Bíblia estabelece sobre a meditação. A diferença que há entre a meditação transcendental dos movimentos esotéricos com a meditação na palavra de Deus. Peço que, amados alunos, leiam a apostila para ver como é a questão da yoga. Nos dias atuais, muitos querem saber, mas
Leia, e aqui você terá uma ideia sobre o homem querendo tornar-se Deus, sobre a soberania do homem, né? Veja que na teologia reformada a gente estuda a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Só que os movimentos místicos, dentre eles o esotérico, invertem a questão para a soberania do homem e a responsabilidade de Deus. Então, pensemos aqui sobre isso, já caminhando aqui para o final dessa breve explicação que eu quero trazer para você sobre o esoterismo, convidando vocês a lerem a apostila. Mas, como conclusão, se o principal objetivo do esoterismo é levar o ser humano a crer que pode fazer o que quiser, na verdade a Bíblia diz outra coisa. Quando estamos em dificuldades, não é em nós que encontramos as soluções, suportando pressões, com meditações, por exemplo, mas devemos buscar o Deus de toda graça e misericórdia, orando em nome de Jesus. Tá certo? Então, e um pouco sobre o esoterismo, então. Vá lá, por favor, para o nosso PDF da aula, e aí você pode olhar com calma. Essa aula aqui traz luz sobre as apostilas. Vamos falar sobre astrologia? E agora? Se o esoterismo leva o homem a uma perspectiva de poder, de confissão, de pensamento positivo, o que a astrologia diz? A astrologia coloca os astros na nossa vida. Então, isso é uma coisa muito interessante. A astrologia tem se expandido de maneira impressionante em todos os lugares. Descubra como ter maior êxodo e gozar de maior felicidade. Descubra como as estrelas modificam o seu futuro. Descubra o que os astros têm para você, diz Van Balen. Na verdade, Van Balen está criticando, ele está falando sobre o caos das seitas. Caos das seitas. Então, veja que coisa. Só que sabe qual é a coisa mais impressionante? Muitas pessoas, até mesmo influentes, inteligentes, se deixam levar por isso. As suas credenciais, o zodíaco, o horóscopo. E para nós é muito importante estudar isso, porque a Bíblia fala sobre a astrologia. O que a Bíblia falaria sobre a astrologia, né? Vamos primeiro definir os termos. A astrologia é a disciplina que observa, analisa, estuda as posições, os movimentos dos astros, os relacionamentos deles com fenômenos ocorridos na Terra. Os astrólogos, inclusive, dizem que a posição dos astros, na hora exata do nosso nascimento, determina nosso caráter e nossos destinos. Cientistas não acham isso nada legal, mas milhões de pessoas praticam. Astrólogos fazem mapas, chamam-nos de horóscopos, localizam a posição dos astros em determinado momento. Então, tudo isso é analisado. Trajetória do Sol, trajetória da Lua. E isso em relação aos chamados signos do zodíaco, os 12, as 12 casas, né? E aqui estão todos os signos, então. E eu gostaria que você entrasse lá na nossa apostila, baixasse o PDF e desse uma olhadinha nisso. Você certamente vai perceber, primeiro, se você é cristão, você vai perceber que não tem nada a ver com a vida cristã. Mas pessoas hoje acordam pela manhã e não fazem nada, sem ver antes o que o seu horóscopo diz. Bom, a astrologia é uma disciplina muito antiga. Provavelmente, a sua origem, né? Os primeiros praticantes tenham sido os caldeus babilônicos, porque eles usavam, segundo Donald Keller, usavam os movimentos dos corpos celestes para fazer tipos de calendário e também previsões para o futuro. Esse é o aspecto místico. A primeira parte, tudo bem, ela tem a ver com cronologia, né? Mas a segunda parte, já tem uma religiosidade nela. Então, sempre o homem buscou respostas no céu e sempre o homem creditou coisas da sua vida a astros ou fenômenos extrasensoriais
Esse é o nosso objetivo, então, de estudar astrologia e da sua relação com a religião. A astrologia nasce assim. Primeiramente, diz Márcio Souza, no livro Astrologia, o que está por trás dos astros, né? No periódico A Defesa da Fé, de 1999. A regularidade das estações e seus ciclos davam uma ideia de leis fixas, mas eventuais secas ou mudanças do tempo criavam preocupações. Se o tempo de seca se estendia, havia clamor demonstrado através de rituais. Então, numa relação com a provisão, com as coisas do dia a dia, seja fossem elas abundância ou escassez, primeiro buscava-se na astrologia a prática, vamos dizer assim, a leitura, a percepção de como é que as coisas andariam. E se porventura alguma coisa desse errado, então se trabalhava com religião para tentar corrigir as coisas. Mas veja a astrologia desde o começo determinando práticas de sociedade, inclusive. Astronomia e astrologia até andaram juntas, mas isso até o ano de 1600 depois de Cristo. E então, a partir daí, um homem chamado Kepler estabelece uma separação, e quem quiser acompanhar aqui, eu convido a que dê uma olhadinha na nossa apostila e acompanhe aonde é que a astronomia se separou da astrologia. Bom, nós podemos entender um pouco mais sobre isso, com alguns nomes, pelo menos. Por exemplo, zodíaco. O céu teria uma faixa imaginária, na qual o Sol e os planetas se movem ao redor da Terra, é isso que chama-se zodíaco. O que é a eclíptica? A eclíptica é dividida em 12 seções iguais, são denominados signos do zodíaco, e cada signo é governado por um planeta. Os aspectos são as distâncias medidas sobre a eclíptica e constituem parte fundamental da ciência astrológica. E tudo isso para tentar entender o que são essas partes, porque são matrizes da astrologia. O que é o horóscopo? O horóscopo é uma tentativa de mostrar a posição de planetas no momento do nascimento de uma pessoa, por meio de um gráfico. E aí se estabelece qual é o astro que tem poder sobre a vida da gente. A pergunta é, porventura os planetas teriam este poder mesmo? Então, eu convido você a dar uma boa olhada aqui, ver como é que a astrologia utiliza ou tenta utilizar essas questões do poder, vamos dizer assim, do possível poder que há nos astros sobre as pessoas. A nossa defesa, nossa conclusão é que a astrologia, na verdade, trata de generalidades, que as previsões astrológicas são sempre abstratas, vazias, adaptadas às particularidades de milhares de pessoas. É como se dissesse assim, de que signo você é? Eu sou de signo tal. Olha, você hoje conhecerá pessoas importantes, hoje você fuja das maledicências, hoje. Então, são só palavras muito genéricas, na verdade, mas as pessoas assumem isso como verdade sobre as suas vidas, quando, na verdade, são palavras que podem ser aplicadas a milhares de pessoas, as mesmas pessoas ou a milhares de pessoas, né? Então, como confiar em prisões como essa? Vai chover, mas pode fazer sol. Alguém com saudade de você vai lhe telefonar. Isso merece crédito. Qual é o seu signo? Essa pode parecer uma pergunta inocente, mas é carregada de uma mitologia antiga, extremamente prejudicial à fé cristã. Os cristãos não têm signo. Os cristãos têm Cristo e nada mais. Portanto, não consultemos essas coisas, nem por curiosidade, nem por qualquer outra ideia. O nosso bom Deus mostra que não devemos fazer isso. Se você tiver alguma dúvida, vá à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, e você vai ver como é que Deus trata pessoas que buscam e que trocam a verdadeira divindade por outras quaisquer. Tá bom? Então, esse é o nosso segundo assunto de hoje, astrologia. E agora vem o terceiro, que é a nova era. Respostas é a questão. Quem é que vai responder aos anseios? Há quem diga que nenhum sistema político ou religioso conseguiu apresentar uma solução para o mundo. Se os sistemas políticos não satisfazem a necessidade espiritual do homem, as religiões, por sua vez, também não trazem a solução para os problemas sociais e econômicos.
É um tempo de ceticismo generalizado, mas o homem continua querendo ser feliz, desfrutar de prazeres, alimentar-se, ter saúde. Como encontrar essas coisas todas? O que fazer, não é? Então, a nova era apresenta-se como portadora de uma mensagem que supostamente parece atender aquilo que a humanidade quer. Anseia-se pelo equilíbrio aos desequilíbrios, como paz aos estados de guerra, como alimento aos estados de fome, e tudo mais. Então, essa é a ideia da nova era, né? E seria isso, certo? É isso que vai acontecer? Muitos estão correndo atrás da nova era porque acreditam que a nova era mostra o caminho para um futuro melhor do que o caminho atual. Eu gostaria que você fosse para a nossa apostila para entender a origem, o fundamento da nova era e o seu sistema. O seu sistema é um sistema organizado. E a ideia que está por trás, ou pelo menos algo que caminha assim, vamos dizer, de braços dados com a nova era, é o senso da globalização. Os adeptos do movimento Nova Era defendem a globalização geral da economia, de partidos políticos, de armamentos, de consciências e até mesmo de religiões. Então, vê só o que diz Ankerberg e Weldon no livro Os Fatos sobre o Movimento Nova Era, instruir uma nova ordem mundial. Governo único do nosso planeta, por meio de mestres cósmicos, sistema econômico mundial, uma cultura mundial em que toda educação, religião e raças se unam em harmonia. Um rei semelhante a um Deus que ajudará a pôr em prática estas mudanças. Bom, essa é a ideia da nova era. E o que fica para nós, né? Você consegue entender por este parágrafo o que essa globalização ou totalização pode trazer para nós? Muitas doutrinas convertidas na nova era, claro, eu não vou tratar aqui delas especificamente, mas peço que os irmãos leiam na nossa apostila, por exemplo, essa palavra aqui da Shirley MacLaine, somos todos partes de Deus, e Deus é parte de nós. Nada pode ficar entre Deus e nós somos um, ou seja, nós e Deus. Foi Jesus que disse, eu e o Pai somos um, mas nós temos um com Deus. Leia na apostila, por favor, e você entenderá por que é que nós não pensamos da mesma forma como Shirley MacLaine. Sobre religião, né? Os seguidores da nova era são adeptos do ecumenismo. Leia no texto, por gentileza, acompanhe o que é o ecumenismo e por que é que nós não apoiamos o ecumenismo. Sobre o pecado, de acordo com a nova era, não existe. Então, da mesma forma, leia por que é que a nova era diz que o pecado não existe. Sobre Jesus Cristo, a nova era diz que ele não é o único Filho de Deus. Então, por que é, né? Por que é que eles dizem isso? Onde a nova era atua na educação, atua na política, atua na sociedade. E aí, como é que a gente reage a isso? Então, primeiramente, é preciso entender que há erros e que também há verdades nesse movimento. As verdades ficam por conta, por exemplo, da mobilização, né, do cuidado com a natureza, da promoção da paz, potencial humano, autoimagem positiva do homem, preocupação a partir de uma perspectiva integral, ou seja, essas coisas, elas não têm erro propriamente. Mas o que é que a nova era traz de preocupação, né? Traz de preocupação quando coloca a pessoa no lugar de Deus, quando leva pessoas, inclusive, a abandonarem a fé cristã, fazendo da nova era uma alternativa, um atalho para a busca do bem-estar. E, por isso, a nova era apresenta-se, sim, como um movimento extremamente herético. É claro que ele não tem compromisso com o cristianismo, mas ele traz uma distorção muito grande, porque
ele aponta ou ele mistura, ele traz, de certa forma, uma expectativa completamente irreal, pelo menos impossível aos nossos olhos, que seria uma espécie de unificação sob uma mesma direção. Na verdade, uma espécie de totalitarismo, na verdade, uma espécie de comunismo mundial. E isso é um jeito muito catastrófico de pensar, né? Deixo alguns textos aqui para os irmãos olharem e lerem, se porventura tiverem a intenção de avançar um pouco mais em conhecimento. Aqui nós temos uma ideia, pelo menos, que nos ajuda contra movimentos como estes três que nós vimos, então, nessa aula: o movimento da nova era, o movimento da astrologia e o movimento inicial, esoterismo. Tá certo, minha gente? Bom, por hoje é isso. Deus abençoe, lhes dê graça. E se tiverem alguém envolvido, tiverem amigos, familiares envolvidos com o esoterismo, astrologia e nova era, preguem o evangelho de Jesus de tal maneira que essas pessoas possam ser alcançadas. Tá bom? Deus te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir.